Tá tudo bem por aí? Então tá, juntos mais uma vez no Olha Quem Está Falando. E hoje a nova geração, né? A nova geração, pelo menos uma geração depois da minha, né? Hoje no Olha Quem Está Falando, grande locutor, grande amigo, flamenguista, meu amigo Alain Lamin. Isso. Mas é Alain Oliveira, né? Pois é porque é Alain de Oliveira Lamin. Lamin. E aí quando eu comecei no rádio lá em Bariê, né, que eu comecei em rádio comunitária, lá em Bariê, em 1995. Eu não lembro se é 94 ou 95. Aí era Lamin. Era Lamin, porque eu sempre quis valorizar o sobrenome do meu pai e gostava do Lamin, porque meu pai foi militar e usava o Lamin, meu irmão foi militar e usava o Lamin. E aí eu, na rádio comunitária, fui Lamin, e lá em Petrópolis continuei com Lamin. Quando eu fui para 107 em Petrópolis, a primeira rádio profissional que eu trabalhei era Lamin também. Aí quando eu vim pro rádio, pro Rio, o Renan Miranda falou: não, Alain Lamin não é legal. Alain Lamin, as pessoas não vão. Aí mudou. Aí mudou. Vamos pro Oliveira. Qual o seu outro sobrenome? É o Oliveira. Aí ficou o Oliveira. E no fundo, eu até agradeço a ele. Eu gravei primeiro no comando. Foi Fabiano, é verdade. Fabiano, quando eu cheguei na FM o Dia em 2000, 2001, eu nunca gravo exatamente esse ano. Mas o Fabiano era a voz padrão da FM Dia. É verdade. Cara, como é que começou o rádio na sua vida, cara? Começou pelo seguinte: tem um grande canalha, cachorro, vagabundo, amigo, que eu amo muito, que é meu tio Tony Soares, que você nem conhece. Não. Fabiano nem conhece. Grande Tony. E o Tony, ele era operador de áudio, né? Trabalhou na Antena 1, trabalhou na RPC, e meu tio Álvaro era carpinteiro da Rádio Globo, e o Tony trabalhou em Petrópolis também, em rádio, e um belo dia ele foi visitar a minha família lá em Bahia, e ele falou de rádio. Ele trabalhava na RPC na época. Ele falou de rádio, ele, eu trabalho em rádio. Eu falei, cara, eu ouvia a RPC. Aí eu falei, ué, como assim? Eu ouço rádio e ele trabalha em rádio. E aí eu fiquei apaixonado por rádio, e aí que eu passei a ouvir mais o rádio. O Tony era operador da RPC. Da RPC, né? Era operador. Eu conheci o Tony na RPC, mas depois a gente trabalhou como locutor. Isso, aí depois o Tony, 105, Manchete, FM o Dia, foi o primeiro locutor da FM o Dia, quando virou de 90,3 para 100,5, e ele fazia o horário à noite. E aí o fato de na minha família ter uma pessoa que trabalhava em rádio me chamou muito mais atenção, e eu virei rato de estúdio, assim. Eu visitava todas as rádios. Eu adorava ir no estúdio, e até hoje gosto. E aí eu adorava visitar, e fui me apaixonando pelo rádio até que cheguei a amar o rádio e batalhei o início do rádio querendo ser DJ. Eu queria ser DJ lá atrás. O Tony trabalhava em rádio, eu ficava ouvindo, queria ser DJ, achava muito legal uma música tocar junto com a outra e você não perceber aquilo. E aí um belo dia fui na RVI lá em Bariê, e chegando na RVI, o Rodrigo Pepcon, que hoje trabalha comigo aqui na FM o Dia, ele era locutor e ele foi meio marreto. Rodrigo, tem vaga de DJ aqui não. Aí eu, tá bom, moleque, tinha 14 anos, 15 anos, fui embora pra casa. E um belo dia a menina que trabalhava lá, o nome dela é Elaine, nunca mais esqueci, a Elaine me encontrou na rua e falou, você não quer ser DJ? Eu quero. Pô, tem uma vaga de locutor lá na rádio. Opa. Você não quer? Aí eu quero ser DJ, mas locutor? Tá Depois bom. eu viro DJ. Eu fui. E aí começou a minha história em rádio. Eu olhava para o microfone, um cara que trabalhava também lá na rádio, você conhece, que foi operador da Rede Aleluia, o Fernando Fernandes. Pô, claro. Aqui conhecido como Fernando Hanaway, lá na rádio. E hoje o Fernando é dono, conseguiu regularizar a rádio. A RVI hoje é uma rádio lá de Imbariê que tem uma concessão... Estúdio bem legalzinho. Bem lá. legal, exatamente. E o Fernando foi que me deu as primeiras dicas, e eu olhava para o microfone e falava, eu não vou falar nisso não, tenho pavor disso. Não, mas como é que foi o primeiro dia, cara? Então, foi meio louco porque era fita cassete. Ui. E aí o Fernando, ele fazia um programa que era as melhores da RVI.
as 10 mais tocadas. E ele pegou a fita cassete e abriu a fita cassete. Quem é da antiga sabe como a fita cassete era sensível, aquela capinha de plástico. Ele abriu com uma mão só e plá, e botou a fita cassete assim, encaixou. Depois ele botou a fita cassete no gravador, ouviu em kill e voltou com o dedo assim. Só que isso tudo muito rápido. E aí eu nunca vou fazer isso. Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. E depois acabou que a gente vê que todo mundo que chega em rádio se assusta, né, com a nossa operação e vê que é um negócio simples. Não é como parece. Não é como né? parece. E foi meio assustador. Aí depois ele, com muita paciência, me ajudou. O Rodrigo também, de Marrento, virou meu irmão. Eu falo que nós éramos 3 irmãos naquele momento. E continuamos depois, porque a nossa amizade segue, né? Segue até hoje. Veio junto com esse início do rádio. Então você começou na RVI, mas assim, sem nunca ter falado em microfone algum. Algum, porque a vontade era ser DJ, pô, e eu queria ser mecânico. Locução, porque meu pai era mecânico e eu queria, vou fazer locução, aí virei locutor. Aí de lá eu fui o primeiro. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 3 anos. Eu fui o primeiro locutor da rádio comunitária a ir para uma rádio profissional. Porque eu fui para 107 e eu fiquei na folga lá na 107, na ZYL 871, rádio 107 FM, em 107,1 MHz, Petrópolis, Rio de Janeiro. Era o prefixo. Você também deve ter. Como já falei prefixo? Não lembro de nenhum, mas já falei bastante. E aí lá em Petrópolis, assim, eu tive o Tony, que me despertou pro rádio. O Tony estava na... Não, já tinha... O Tony já estava na RPC. Sim. E aí, nesse meu tempo, eu fui para a RVI, aí veio o Fernando e o Rodrigo Pepcon, vieram, né, Fernando e o Rodrigo Pepcon, e quando eu fui para Petrópolis, eu encontrei um grande amigo do Tony, tinha ajudado o Tony na época de rádio em Petrópolis, quando o Tony trabalhou lá, que é meu padrinho de rádio, eu sempre falei isso, que é o doutor Henrique Valadão. E o Valadão até hoje faz um programa chamado Festa de Arromba. Ele fazia o Sábado Especial e o Festa de Arromba, porque ele é procurador federal e amante do rádio também. E aí o Henrique ouviu a minha história, aquela loucura pelo rádio, aquela paixão pelo rádio, e me deu a oportunidade. Eu fui pra folga, trabalhar no sábado, fazia um horário no sábado de 8... Não, trabalhava de manhã, de 4 às 8 da manhã, depois voltava de 8 à meia-noite, e no sábado, no domingo fazia mais um horário. Eram 3 horários no final de semana. Aí fiquei na folga, da folga fui pro horário de titular e fazia Festival dos Bairros, que era de 8 a meio-dia. E fiquei lá fiquei também mais 3 anos, e depois vim pra FM Dia. Foi direto assim? Aí de lá, como é que foi a sua chegada na FM? Então, eu lembro de você chegando lá. Foi uma loucura, porque como eu era rato de rádio, eu conheci muita gente. E enquanto eu trabalhava lá na 107, eu vivia nas rádios do Rio visitando os estúdios. E o Tony trabalhava na 105 e eu conheci o Alexandre Woolley na Rádio Cidade. O Woolley trabalhava na Rádio Cidade. E hoje está aqui comigo também. Sim. Inclusive foi responsável pela minha chegada aqui, eu vou contar essa história. Visitando o Tony, visitando o estúdio da Rádio Cidade. Em Petrópolis, tocou o telefone. Desesperado, ganhava R$245. E aí eu tinha uma despesa... Como assim, você lembra disso? Lembro. Eu tinha uma despesa de 260 por mês. E o meu pai me ajudava. Então, eu ficava sempre, como é que eu vou pagar as contas esse mês? E o telefone tocou. E lá em Petrópolis, quem atendia a rádio do interior, quem atendia o telefone era o locutor. Sim. Mas aqui no Rio também, em muitos lugares... será que ainda... não tinha os atendentes, né? E aí o telefone tocou, era o Woolley. Ele, cara, pintou uma vaga aqui na FM O Dia. Eu falei teu nome, não sei porquê, ele pediu pra você gravar um teste. Isso era no final de semana. Você era o ano disso? Então, eu fico na dúvida se era 2000 ou 2001. E aí desci, gravei um teste. Eu e Felipe Sanches, que hoje é locutor da Rádio Mania e da Transamérica. E acabou que eu fiquei. Depois o Felipe Sanches foi pra... Transamérica. Foi pra Jovem... Acho que era Jovem Rio. 94,9. E aí eu fiquei de 2000 a 2001 até 2012. Aí em 2012 eu fui pra Mania,
trabalhei na Rádio Mania. A Mania ainda nem estava aqui no Rio de Janeiro, que hoje a Mania está em 102,9. E depois fui para a Beat 98. Só que nesse período de 12 anos de FM o Dia, conheci muita gente. Conheci o Fabiano, que era voz padrão da rádio. Trabalhei com grandes profissionais, com o Tino, que não era nem locutor da FM o Dia. O Tino já tinha sido locutor da FM o Dia, mas estava na MPB FM, que é a rádio que o Fabiano na época que ele foi a primeira vez, foi em 90,3 Isso, ainda, lá né? na casinha, Isso, lá no Andaraí. Isso aí. Aí depois ele para MPB, depois que ele foi para FM Dia, que aí começou O Tino fazia um programa que era... um bordão dele era apresentação Tino Júnior completamente apaixonado. Você lembra disso? E o Fabiano tinha o programa na Manchete, que era o Flashback e o Top Manchete. O top Manchete e Flashback. E o Fabiano encerrava o programa falando assim: tô indo embora e um top beijo e um flash abraço. Lembra disso? Não, né? Não lembro. Não lembra. Não, eu lembro. Eu era muito rato de rádio, eu ouvia esses caras, cara. E depois fui trabalhar com eles. Olha que doideira. Sensacional, sensacional. Mas aí depois nesse ato aí de 2012, como é que você voltou pra cá? Então, aí fui pra Beat. Fiz Rádio Globo, fui voz padrão da Rádio Globo nas férias do locutor, que era voz padrão. Aí gravava pra CBN. E eram rádios que no início eu via lá em cima, sabe? Não imaginava nunca de chegar. E trabalhar com grandes profissionais. Com o Eduardo Andrius, que estava lá prestando consultoria, ele não era mais coordenador. Aí voltei a trabalhar com o Renan, trabalhei com o Tino de novo. Aí conheci o Canásio, trabalhei com o Canásio. Trabalhei com o Antônio Carlos lá na Rádio Globo, que eu fiz participação no Você Decide como rádio ator. Você é ator, cara? Não sou ator de formação, mas trabalhava como rádio ator, enfim, lá. E aí eu ficou quanto tempo lá? Fiquei na Beat de 2012, que eu fiquei na Mania 3 meses. E aí de 2012 até 2014. Foram 1 ano e 11 meses lá na Beat, quase 2. E aí me chamaram de volta. A Adrianinha e o Erickson me chamaram de volta. E aí 2018 quase, 17 quase 18, eu tô na FM o Dia. Eu fui chamado para horário de 4 da tarde às 8 da noite. E aí, em novembro de 2016, eu fui convidado para assumir o horário de 8 a meio-dia. Aí tô junto com a Vivi fazendo a FM Dia online. Nós estamos em outubro, né, de 2017. Bom falar isso, porque daqui eu não sei quantos anos no filme. As pessoas vão estar lembrando, você com esse cabelo branquinho, pretinho aí, né? Pretinho, tá cheio de cabelo branco. Daqui a pouco vai estar tudo branco. Cara, e assim, muito legal dessa história toda no rádio é que quando eu trabalhava na RVI, a torre era do lado da rádio. E eu subia na torre para fazer a manutenção da antena. Eu ia no topo da torre. Sem camisa, sem segurança. Inclusive tinha fotos rolando na internet. Aí você procurava o Rodrigo Pepcon, tinha essa foto, eu lá em cima da torre. Ai, meu Deus. E aí eu, na volta de Imbaria para minha casa, que eu morava num bairro do lado, e na volta de Imbaria para minha casa, o caminho eu olhava as torres do Morém em Petrópolis. E eu apontava para as torres e falava assim: a minha voz ainda vai sair de lá. Isso era muito legal. E aí eu fui para Petrópolis, a minha voz saiu da torre do Morém. E depois eu usei isso para vir para o Rio. Eu olhava para o Sumaré, que são aquelas torres que ficam atrás do Cristo Redentor, e falava: a minha voz ainda vai sair de lá. E realmente saiu. Eu lembro que uma vez eu participei ao vivo na FM 105 com Charles Uchoa, que é irmão do Julinho DJ. Sim. E eu fiquei todo bobo de ter falado, minha voz saiu no ar. Assim, fiquei muito mais encantado pelo rádio e fui pra lá. E depois que eu olhei as grandes emissoras como Rádio Globo, CBN, nunca imaginei na vida gravar uma chamada pra CBN, que é uma rádio, muito elitizada, vamos dizer assim. É uma locução diferente. Uma locução diferente. E gravar uma chamada de esporte da Rádio Globo, sabe? Era a minha voz anunciando os jogos da rodada na Rádio Globo. Fui pra lá, sabe? E, na FM o Dia, na Mania, trabalhando com grandes profissionais. Quando cheguei aqui, fui abraçado por Ricardo Gama. Que é um sensacional locutor que vem aqui exatamente, também. Exatamente. Para mim, Rádio Jovem não tem melhor.
E aí, pô, trabalhei com você, trabalhei com o Eloy De Carlo, sabe, que era voz padrão. Depois entrou. Agora o Silvio, né? Entrou. Pô, e Silvio Vasconcelos, pô, locutor dos canais Globosat. As grandes vozes que eu admirava no rádio passaram a conversar comigo, sabe? O próprio dublador, o Antônio, que trabalhou na MPB. Marco Antônio, sabe? Que era, pô, é um excelente dublador, um dos melhores do país. Pô, trabalhava comigo. Osiel Monteiro, que eu ouvia na 98 FM. Pô, trabalhou comigo. Paulinho Altunian. Pô, hoje eu rendo Paulinho, sabe? E isso foi muito gratificante e muito emocionante para mim. Ser fã dessas vozes, ser apaixonado pelo rádio, amar a profissão e encontrar grandes profissionais. Flash, beijo e um top abraço. Flash, beijo e um top abraço. Então você fazia o flashback e depois o top manchete. Isso aí. Pô, o que você foi resgatar? E o Fabiano, ele apresentava o Big Mix com o Malboro, quando o DJ Malboro. Era Top Mix, quando o DJ Malboro. O Malboro também vai aparecer aqui. Figura. Aí ainda teve isso. Quando eu cheguei na FM o Dia, além desses profissionais, Fernando Ribeiro, Cabeção, vieram os DJs. Julinho DJ. Caraca, trabalhar com o Julinho. DJ Malboro. Pô, eu fiz o Big Mix 8 anos com o Malboro. Era o Ricardo que fazia durante a semana, eu fazia no sábado, e sempre que o Ricardo saía de férias, eu era o titular do Big Mix. E, pô, eu já tinha comprado ingresso para ver o Malboro botar a camisa na cabeça, mostrar aquela barriga gigantesca dele, e depois, pô, virei amigo do Malboro. Sabe, o rádio é muito... Essa história é bacana em função da vontade do começo, né? Você gostar muito e tal, ali, é muito legal. Eu falo para todo mundo que quer começar no rádio ou em qualquer outro meio, assim, se é o que você decidiu para sua vida, se você realmente escolheu aquilo para sua vida, não desista, busque o tempo inteiro que uma hora vai chegar. E eu sou muito realizado hoje. Por mais que ganhe R$245. Por mais que ganhe R$245, porque eu já achava o máximo, porque eu ganhava menos de R$100 na RVI. Quando eu fui para Petrópolis, mais que dobrei. E quando eu saí de Petrópolis para FM o Dia, foram R$965. Aí, rapaz. O primeiro salário aqui foram R$965. E a minha maior satisfação foi levar meu pai para almoçar. Eu tinha dinheiro para levar meu pai para almoçar. Sensacional. Muito bom. Cara, uma coisa que acontece aqui que é legal também, que as pessoas gostam e cobram até, microfone aberto, cara. Você já teve algum momento em que você a história foi flagrado com o microfone aberto? O que aconteceu foi o seguinte, eu não fui flagrado com o microfone aberto, mas eu fui derrubado por um ouvinte. Que ouvinte, né? Quem ouve rádio, quem acompanha o rádio, sabe que o ouvinte é a peça principal do rádio. Sem ouvinte, o rádio não existe. É verdade. Mas ele também é o costuma complicar, principal culpado para derrubar todos os locutores. E aí eu fazendo Big Mix com o Malboro, tinha um quadro que era Big Mix Tá Ligado. E o Big Mix Tá Ligado, o 2509-9030, que ainda era 509-9030, ele ficava liberado para os ouvintes. Você atendia sem o filtro dos atendentes, direto no ar. E aí a brincadeira era, Big Mix tá ligado? Aí todo mundo, tô ligado. Quero mandar um alô para Fabiano, quero mandar um alô para Patrícia, quero mandar um alô para Judite. E aí entra um ouvinte, Fabiano. E aí, Big Mix tá ligado? Telefone liberado. E aí, tá ligado? Depois você vai ter que editar isso. Tô ligando pra mandar você tomar no cu. Aí eu não sabia o que fazer. Então tá, próximo, Big Mix tá ligado? E a cara da cor da minha blusa foi a maior loucura, assim. Eu conto isso pra todo mundo. E isso nos dias, qual foi o ano mais ou menos? Isso já era 2000. Isso já era 2005, 2006, por aí. Imagina isso lá nos anos 70. É porque o Eloy contou uma parada dessa comigo. Também foi xingado? Que falou lá, um ouvinte falou no ar, mas isso na época da ditadura militar, né? Meu Deus. É quase que aquele videozinho do Silvio Santos com bambu. A menina perguntando ele do bambu, a clássica, que ele ficou sem saber o que fazer. E eu idem, sabia? Sensacional. Fala outra coisa que é legal, porque é um registro, né? Pessoas que foram importantes pra você, cara. Cara. Não precisa ser muito, não, mas você já mas tem muita gente, ó.
Vou lá de trás. Tony, fundamental, Tony Soares, meu tio. Rodrigo Pepcon, Fernando Fernandes, Fernando Runaway. Alexandre Woolley. Ricardo Campelo, produtor do show do Antônio Carlos. Henrique Valadão, meu padrinho de rádio, que eu não posso esquecer jamais. Ricardo Gama, quando eu cheguei aqui. E todos os outros profissionais, porque me ajudaram muito. Eu aprendi o rádio na marra, no dia a dia. Ricardo Bento, um operador que me ensinou a gravar com velocidade. Eu não tinha isso. Tino Júnior, que é meu amigo, meu irmão até hoje. Antônio Carlos lá na Rádio Globo. São muitos profissionais. Se eu esqueci de alguém aqui, me perdoe. Mas é natural, não tem porquê. Sim, eu faço questão sempre de frisar isso. Assim, as pessoas que me ajudaram lá atrás, que me ensinaram a trabalhar no rádio, a fazer o rádio, e que me ensinam até hoje. As pessoas que trabalham comigo hoje vivem me ensinando que a gente, na vida, se nós não somos completos na vida, imagine no rádio, que a cada dia é um novo dia, literalmente, no rádio. Hoje você está numa rádio popular, amanhã você está numa rádio adulta, como o Fabiano faz, uma rádio adulta, que você faz a JB, e faz uma rádio popular, gospel, como já fez rádio adulta e fazia chamadas da FM o Dia. Então, cada dia é literalmente um novo dia, um aprendizado. O legal de rádio, já que você tocou no assunto, é você nunca achar que sabe alguma coisa. Não, né? nunca. Porque se você não aprender amanhã, você tá fora, né, cara? É uma novidade. Eu tenho algumas coisas do dia a dia, que a primeira as emissoras competem, os profissionais jamais. Espero que todo mundo de rádio tenha essa filosofia, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Amanhã eu posso estar trabalhando lá na JB junto com você, ou você de volta aqui na FM o Dia junto comigo. Cada dia no rádio, cada vez que você senta, puxa o microfone para falar e aperta o botão para abri-lo, é um novo dia. Você tem que ver como seu primeiro dia. Essa coisa de você trabalhar como se fosse o primeiro dia é um negócio bacana. A emoção de estar entrando no rádio. Porque tem uma época que você já, quando começa a ficar todo tenso, né, tal, e você procura fazer aquilo com o maior, né, primor, tal, e depois você fica mais relaxado. Tem hora que você fala, tá bom, tal. Se você começar a relaxar muito, aí... É quando o nadador morre afogado. Exatamente. Boa, é verdade. Quando o nadador morre afogado, essa é a verdade. Senhoras e senhores, hoje no Olha Quem Está Falando, da Alain Oliveira e Alain Lamin também, que eu conheci assim. Prazer enorme estar com você. Obrigado, cara, Fabiano. Prazer todo meu de fazer parte. Que eu digo, hoje, olha onde eu cheguei, sabe? Olha onde eu cheguei. Tô aqui, olha quem está falando. Um programa legal. Dedicado aos profissionais de rádio e, fui escolhido para isso. Senhoras e senhores, Alain Oliveira, no Olha Quem Está Falando. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu! Curta o vídeo e se inscreva no canal.